Saravá, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo de hoje. Vamos pedir a licença e a proteção ao nosso Pai Oxalá, a proteção e amparo da fé, e a nosso Pai Oxóssi, pela busca do conhecimento, agradecer pela oportunidade que nos é dada, porque todos aqueles que buscam sempre são atendidos. Nós buscamos esclarecimento, nós buscamos uma melhor compreensão daquilo que nós não conhecemos e não compreendemos. Na verdade, o estudo, eu sempre falo, reitero todas as vezes, que o estudo, ele é uma das formas de nos aproximar, de nos conectar com a nossa espiritualidade. Não é a única, talvez não seja a melhor para todo mundo. O estudo não substitui a vivência do terreiro, mas ele auxilia muito, muito, sejam as nossas práticas mediúnicas, seja a nossa compreensão das entidades, dos orixás, né? Então, é uma busca e um aprimoramento constante. Não pensem vocês, gente, que em algum momento da minha vida eu vou parar de estudar. Eu faço constantemente estudo, leitura, né? Testo muita coisa, porque a gente tem, assim, felizmente e infelizmente, a gente tem uma variedade muito grande de informação online. Só que, obviamente, nem tudo tem a credibilidade, né? A gente verifica, a gente observa muita coisa ruim, muita coisa que gera mais confusão do que esclarecimento, né? Mas tem coisa boa, tem coisa. Eu sempre sou muito cuidadosa para recomendar no nosso canal parceiros, apoiadores, tá? Pessoas que eu realmente posso confiar. E assim, eu até vou recomendar já para vocês, para a nossa próxima gira de desenvolvimento. Vou deixar o link depois na descrição desse vídeo e passo também no grupo, tá? Tem um canal do pai André Luiz, chama Vozes de Umbanda, e eu gosto muito, muito, muito do canal dele. Por quê? Porque ele trata, gente, de uma parte. O objetivo do canal é manter a oralidade da Umbanda, aqueles conhecimentos antigos, de terreiro antigo, que muitas vezes vão se perdendo com o passar do tempo. Então, assim, são muitas mirongas antigas, coisas antigas, ervas que já não se usam mais. Então, eu vou recomendar, inclusive, a erva para vocês, que vocês vão até rir de tão comum que é mato, a gente acha na rua, tá? Vou colocar as recomendações para que vocês façam banho também com essa erva, incluam nas suas ervas de banho para desenvolvimento mediúnico, tá? Então, assim, é um canal até razoável, grande até, mas não é um dos mais visados, dos mais populares. Ele não é dos chamativos, que fica colocando, né, títulos assim chamativos para conseguir adeptos. Mas eu gosto muito do canal dele, recomendo, vou recomendar mais vídeos ainda, porque é uma informação, é um objetivo diferente, né? Então a gente vai buscando realmente em quem a gente sente que tem bons fundamentos e bons objetivos, não é um objetivo meramente de atender vaidades, né, em redes sociais, tá? E hoje nós vamos continuar com o nosso livro, uma parte agora uma parte mais tranquila, né, em que o nosso Simas de Almoeda, nosso pescador, nosso cavaleiro da Estrela da Guia, eu falo nosso porque depois de um certo tempo lendo o livro, gente, você já se sente íntimo da pessoa, desse espírito. Ele não é meramente um personagem, né? Então, esse espírito que traz tanto conhecimento para a gente.
Então, ele está num ponto em que ele vai atrás dessas mulheres, né, das suas... são mulheres, são pessoas, na verdade, que ele, por regressão milenar, uma regressão que a gente já viu nos outros vídeos, né, ele consegue verificar que essas mulheres estão ligadas a ele, que ele tem responsabilidade sobre essas pessoas, né? Então, ele vai atrás de todas elas, ora para ajudar, ora para aprender também. Ele aprende muito com todas elas. E agora ele vai atrás da Soraya. Lembram da Soraya? A Soraya era aquela que se apaixonou por ele enquanto, depois já de ter desencarnado, ele encontrou a Soraya naquela colônia de leprosos que ele trabalhou e ela se apaixonou por ele e ele fugiu justamente por isso. Ele não queria mais nenhuma mulher apaixonada por ele e ele não queria se envolver com ninguém, né? Então ele vai, e a Soraya fica muito magoada, muito perturbada, e quando ele vai atrás da Soraya, lembra que ele já tinha ido atrás do pai e da mãe da Soraya, melhora um pouco a condição deles, para que eles tenham condições de se encontrar. Ele reúne esse grupo de espíritos afins com a Soraya, e aí ele revela para a Soraya quem ele realmente é. E quando ele revela, diz para ela que ela já estava no passado dele, que ele já tinha visto ela em vários momentos, em outras encarnações, que eles estavam ligados. Ela também passa por um processo. Ele a auxilia e faz com ela também uma regressão para que ela possa ver o seu passado milenar, ou seja, volta muito tempo, milênios, para que ela possa compreender a situação do seu espírito. E quando acontece isso, ela chora muito, como ele chorou, tá? E aí ela fica assim, ela fala, mas por quê, né? Eu estava tão elevada, ela se vê em um momento que ela estava tão elevada, e em uma única encarnação, ela se perdeu, se negativou. Se negativou quer dizer, ela caiu em excessos, em más vibrações quando encarnada, e ela não entendia o porquê. Ela falou: como é que eu estava tão elevada, fazendo coisas tão boas, e de repente eu caio? Então, o próprio cavaleiro diz para ela: ele falou, olha, nosso mental é muito suscetível a essas mudanças. Mudanças bruscas no tempo mudam, né? Então, quando ele fala, quando a gente está no caminho espiritualista, a gente acaba excede e avança os limites. E se complica. Quando a gente está no mundo material, a gente também não sabe se comportar, se excede e acaba por se complicar. Então, e ele fala, isso é além da nossa compreensão, né? Mas a gente sabe que tem sempre alguém nos amparando, nos guiando. Mesmo quando a gente força, sai dos limites, tem alguém para nos trazer de volta de alguma forma. E ele consegue acompanhar, depois ele fala que com o passar do tempo ela se equilibra, ela se torna um espírito muito sábio. Inclusive, ela vai trabalhar, ela se integrou ao Grande Oriente Luminoso e foi desenvolver um trabalho junto com os espíritos femininos desencarnados que se perderam, especialmente no campo sexual. Então, ela desenvolve um trabalho muito bonito, ela é um espírito muito sábio, mas ela sempre assim, ela olha para ele e fala, olha, mas um dia desses eu te conquisto. Então, ela ainda tem aquele, né, aquele amor ainda pelo Cavaleiro da Estrela da Guia, né? E ela fala, ó, e eu ainda consigo um lugar no seu coração, eu vou disputar você com as outras que já têm um lugar no seu coração. Então, fica sempre aquele, né, mas ele, assim, ele desenvolveu um carinho muito grande por ela, mas não é um amor como ele tinha pelas outras, né? E nem um amor como ele tem por esta. Quando ele vai atrás da quarta, quando ele deixa a Soraya, se compromete a visitá-la, acompanhar o trabalho dela também, ele vai atrás da próxima mulher da vida dele, que com certeza é a mais marcante de todas, porque é um amor diferente, né? Ele foi atrás da Jasmine. Lembram-se da Jasmine? É aquela jovem criança que depois se tornou adolescente, que o acompanhou nos anos de cegueira no final da sua vida carnal, né? Então tem todo aquele sofrimento, aquela história que os dois passaram juntos, né? Então a quarta mulher que ele
vai acompanhar, era Jasmim. Ele fala, minha filha querida, adotiva, né? Me guia nos tempos em que eu caminhei cego no corpo carnal. Ele fala, finalmente eu iria encontrá-la e ver como eu era. Por quê? Porque ele nunca tinha visto o rosto da Jasmim. Ele nunca tinha visto. Ele conheceu ela quando estava cego e quando ele morreu, ela morreu e ele morreu depois, ele estava cego. Então ele nunca viu o rosto dela, né? Ele sabia que ela se parecia muito com raios de lua, mas não tinha visto ainda o rosto dela. Mas ele sabia onde ela estava, encontrou com facilidade. E quando a vi, né, ele diz, quando eu a vi, confirmei sua semelhança com raios de lua. Aí ela olha para ele e fala, quem é o senhor? Aí ele diz, não me reconhece depois de tantos anos, criança minha? Será que o seu mago branco mudou tanto assim? E Jasmim não disse nada, apenas veio em minha direção e abraçou-me emocionada. Eu também não conseguia emitir outro som que não os soluços de um pranto contido. Eu devia tanto àquela criança, que tantas vezes, aí ele vai lembrando, né? Dormiram sem comer pelo menos um pedaço de pão seco. Quantas vezes o nosso único alimento, ele dizendo para ela, foi um pouco de água e uma prece de agradecimento ao Criador. Se aqueles 10 longos anos de escuridão foram uma prova para mim, muito mais foram para ela, que vendo às vezes as barracas de alimentos, apenas podia desejá-los e nada mais. Não sei dizer o quanto tempo ficamos ali abraçados e chorando. Eu a amava muito, mais do que a qualquer outro dos meus filhos, apesar dela não ser minha filha. Eu também a amava muito mais do que Sara ou raios de lua juntas. Eu a amava tanto quanto um cego amaria a visão, se essa lhe fosse devolvida pelo Criador. Jasmim não era para mim a luz que iluminava o meu caminho, ela era a luz que iluminava o meu caminho, a mão que conduzia através dos obstáculos. Ela era a minha própria vida, o único motivo para eu continuar até o fim da minha caminhada nessa terra abençoada de Deus, que nos prova a cada instante. Aí ele se pergunta, ele fala: que tipo de amor eu sentia por ela? O mesmo que tinha por Deus. Sim, o amor que ela despertava em mim transcendia tudo que o que a maioria das pessoas conhece. Só aqueles que dependem de uma pessoa amiga é que tem a felicidade de encontrá-la. Esses sabem o tipo de amor. Então, era assim, ele descreve aquele amor mais puro, né? É aquele amor chamado de ágape, né? Que é o amor que vai além do amor de homem e mulher, de mãe e filho, é um amor universal. É o amor mais puro que ele tinha por aquela criatura, que era a pessoa mais ligada, que foi a pessoa que mais ajudou e consolou ele no momento em que ele mais precisava. Então, depois de muito tempo, eu consegui dizer algumas palavras. Aí ele falou: obrigada pelo que você fez por mim, Jasmine. E eu espero que Deus retribua tudo o que fez na forma de paz eterna para você, minha filha. E Jasmine só apertava ele, né? Disse: Mestre da luz, valeu a pena para o senhor o tempo que passamos juntos? Aí ele disse: sim, minha querida, né? Como valeu a pena. E para você? Ela, ai, foi o melhor que podia ter me acontecido, mestre. Melhor companhia. Deus não poderia ter me enviado alguém, né, após tanta dor. Não podia ter me enviado uma pessoa melhor. Se outro tivesse aparecido, eu não haveria me recuperado da minha dor e nem evoluído. Aí ele fala, mas por que você não me procurou durante todos esses anos? Né? Pergunta para ele. Aí ele explica toda a jornada, que ele queria ver ela quando ela estivesse bem, conhecer os pais de Jasmim, né? Os pais que já lembra quando ele conheceu Jasmim, os pais dela já haviam sido mortos, né? E eles ficaram muito gratos por tudo que o cavaleiro fez por ela, ele que cuidou dela até o fim da vida dela e dele, né? Então, assim, foi uma lição muito bonita para todos eles. Mas ele tinha, depois passou alguns dias lá, depois teve que ir embora, né? Aí ele disse: não, eu tenho que ir porque alguém nas trevas chora por mim, porque eu não quis dividir o meu amor com ela. E eu caiu por minha causa. Aí ele fala: é, Jasmine, às vezes o amor nos eleva e às vezes ele nos rebaixa.
Então, ele fala, ela não caiu porque eu não a amava, mas porque eu a fiz dela esposa de alguém que não a amava, né? Então, ele foi reparar aquela situação que, mesmo direta ou indiretamente, havia sido caído, né, em razão de uma conduta dele. Aí ele prometeu também nunca deixar de visitar Jasmim, né? Então, Jasmim, ela jamais se ligou a nenhum espírito masculino, e isso sim pode acontecer no plano espiritual também. Assim como, sim, os espíritos podem se ligar no plano espiritual, manter até relações. Isso é narrado, até tem vários livros kardecistas, de André Luiz, que narram também essa, essa vivência, inclusive conjugal, tá? E ela nunca quis, isso é uma opção do espírito, ela nunca quis, nunca sentiu essa necessidade. Tá? E ele vai atrás aí da oitava, né? Porque ele tinha sete que ele era ligado, e essa que ele se sentia obrigado a ir socorrer. Quem era? A Ângela, filha do governador. Só para vocês se recordarem, lembra que ela vivia arrastando asa para o lado dele? E quando ele percebeu isso, um pouco antes de casar com Sara, ele já fez um casamento arranjado para ela com o capitão, deixou o capitão bom, né, boa situação financeira, e meio que, olha, né, o capitão tá indo bem e tal, casa, né, falou pro governador, casa sua filha e tal. E ela acabou casando com um homem que não amava, porque na verdade ela gostava dele, tá? E teve uma vida muito infeliz com o capitão. Então, quando ele foi atrás de Ângela, né? Ele na verdade não fez isso intencionalmente, ele não sabia que ela ia cair tanto, né? Por, por razão desse casamento infeliz, mas ele conseguiu achar ela numa treva muito profunda, né? Então ele caminhou por vales sombrios até que ele chegou no lugar onde ela se encontrava. Quando ele chegou lá, ele foi, lógico, né, barrado por um sujeito bem mal encarado. Aí ele falou: Ó, sinto muito, mas aqui você não pode passar. Aí ele fala: Posso falar com o seu chefe? Aí ele fala: duvido que ele vai falar com alguém como você, velhote. Ele fala: Talvez eu tenha algo para oferecer para ele, caso eu consiga falar com ele. Ele fala: Mas o que que alguém como você pode dar para ele? E ele tirou de dentro de uma sacola um objeto que despertou o interesse dele. Ele falou: é um objeto muito bonito, deixa eu ver. Ele fala: Não, primeiro consegue o que eu pedi, depois você vai ter o seu presente. Aí ele olhou, pensou, mandou chamar, né, um outro guarda, só que ele viu a espada por baixo das vestes dele, né? E levou até o chefe. Aí ele deu o presente. Quando ele chegou no chefe, o chefe desse ser lá, que ele estava nessa região trevosa, diz: Quem é você, velhote? Eu sou Simas de Almoeda e procuro por uma conhecida minha chamada Ângela, e eu sei que ela está aqui com vocês. Ele falou: Eu não sei quem ela é, começa a procurar ela aí, e se encontrar, você manda me avisar. E aí ele foi olhando, era uma caverna, e tudo que ele via ali causava náusea, era nojento, era revolta, pena. Então, os sentimentos eram os mais baixos possíveis naquele lugar. Ele não descreve com detalhes. E às vezes, gente, o próprio o espírito, né, do Cavaleiro da Estrela da Guia, narrado pelo Pai Benedito de Aruanda, ele mesmo fala que em muitos casos ele não dá tantos detalhes assim para não chocar demais o leitor. Então tem informações que ele é bem light, bem sutil, para você entender o conceito, mas sem precisar se chocar com certas narrativas, né, que são muito pesadas. Então ele descreve esse lugar muito feio, né? E ele, quando chega lá, ele fala, encontra, né, a Ângela, ela estava numa situação lastimável, e ele fala: Olha, eu sou José de Macedo, lembra de alguém com esse nome? Aí ela fala: Como é que eu posso esquecer alguém com esse nome se eu tô aqui por sua culpa? Aí ela fala: quando eu o quis ao meu lado, você me jogou nos braços de um animal. Então, agora para que serve Deus ou qualquer outra presença? Agora eu não quero nem você, nem Deus, nem ninguém aqui.
Eles conversaram, ele tentou persuadir ela, tentou conversar com ela, mas ela não queria perdoar o pescador de jeito nenhum. Até que ele foi no chefe do lugar e falou: Olha, eu achei a mulher, ela está numa uma das câmaras desse imenso labirinto. Ele falou: Eu vou sair, mas logo eu volto para ficar ao lado dela. Porque ele tentou e não conseguia. Então ele falou: Eu vou sair e buscar orientação de alguém para ver o que que eu faço para poder tirar ela daqui, né? Ele fala assim, aí o chefe fala: Ó, eu só deixo você sair e voltar se você me ajudar também. Aí ele fala: Tá bom, como que eu posso te ajudar? Ele fala: Traga meu filho de volta e você terá as portas desse lugar sempre abertas. Ele fala: Onde está teu filho? E nisso ele vai mostrar. Foram para a crosta terrestre, né? E ele fala, quando ele falou: Ó, pega na minha mão que eu te levo. E eles foram. Lembrando, gente, que os espíritos, mesmo os trevosos, eles conseguem viajar com a velocidade do pensamento, desde que tenham conhecimento e desenvolvam essa habilidade do lado de lá, tá? Então, assim, é só os espíritos evoluídos que conseguem fazer isso? Não. Ou vocês acham que as trevas trabalham com tanta maestria por aí, batendo a cara em parede? Não, né, gente? Eles conseguem, eles têm essa habilidade também, tá? Então, quando eles chegam no local, o Cavaleiro da Estrela da Guia fica chocado, porque, na verdade, era o local onde estava enterrado João de Mina e seus filhos, Ruth e Marinho. Lembra do episódio em que o filho de João de Mina morre espancado pelo feitor? Então ele chega nesse local e em cima do túmulo deles tinha uma enorme serpente, uma cascavel, enrodilhada aos pés das três cruzes. E ele fala: Onde está teu filho? Ele fala: Aquela serpente ali, ó, é meu filho. Ele fala: Eu não disse que ele sofreu um dos piores castigos possíveis? Aí o Simas fala: Meu Deus, ele regrediu tanto assim? Ele fala: Sim, eu nem consigo me comunicar com ele. Ele está fechado no seu próprio veneno. Ele fala: Volta para o seu labirinto, meu amigo. Se eu conseguir despertá-lo, eu levo ele até você. E aí ele não conseguia conversar, ele não conseguia se comunicar com aquele espírito, porque aquele espírito estava tão fechado dentro do seu ódio, da sua maldade, do seu veneno e etc., que ele foi transformado numa cascavel depois de morrer. Lembra? Que a morte dele foi muito chocante. E foi uma morte muito chocante. Lembra que as cascavéis não deixavam ele morrer e ele estava sendo constantemente picado por aquele monte de cobra e ele não morria? Então, o Cavaleiro da Estrela da Guia teve que ir lá tirar as cobras, né? Porque ele tinha o domínio da magia das cobras, conversou para que elas se afastassem, para que ele pudesse morrer, que ele não conseguia morrer. E aí, eles viram, João de Minas também estava, eles viram quando ele desencarnou, quando ele morreu, e seu espírito se transformou numa imensa cascavel. Então, esse espírito ainda estava lá, no túmulo das pessoas que ele matou, né? Então, e fechado. Gente, alguns espíritos não conseguem receber ajuda. É muito difícil. Então, assim, dependendo do grau de culpa, no caso dele não era culpa, não, tá? De ódio, de culpa, de desespero, aquele espírito se fecha dentro do seu mental. Aquele espírito fica num looping mental do sentimento que ela tá, pode ser, seja ela ódio, raiva, inveja, medo, né? Remorso. Então, aquele espírito fica dentro de um looping mental tão forte, tá? Que nem espíritos muito evoluídos, nem espírito de muita luz conseguem se comunicar, conseguem acessar esses espíritos. E isso, gente, é muito comum, na verdade, mais comum do que a gente imagina e do que a gente gostaria. Então, você observa que é necessário, às vezes, um chacoalhão, acontecimentos muito fortes
para despertar esses espíritos desse looping de sentimentos negativos, tá? Então, assim, e isso acontece, gente, até acho que num outro vídeo a gente chegou a falar disso, que isso acontece às vezes com pancadas energéticas no plano astral, para acordar esses espíritos, para despertar, para que eles consigam receber ajuda. E não é que ajuda, que vai vir um anjo, vai recolher, vai levar. Não, 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 não. Às vezes ele dá aquele choque para eles despertarem, para conseguir levar para uma esfera densa, para eles poderem ser tratados primeiramente nas esferas mais densas, tá? Então, ai, toda treva é negativa, toda região trevosa, ela é do diabo? Não, já falamos sobre isso também. As esferas negativadas, elas são necessárias para esgotar a negatividade de muitos espíritos. E isso é uma das formas de atuação de Deus. Vocês não se enganem com isso. Eu sempre falo para vocês, nem todo sorrisinho, nem tudo que é bonitinho, nem toda fala mansa é para o bem. E nem toda vez que alguém te pega pelo pescoço é para o mal. Às vezes você precisa pegar um chacoalhão assim para você acordar para a vida. E isso não é, pode não ser agradável, mas não é para o mal, entende? Então existem muitas formas de a gente despertar. A vida faz isso com a gente o tempo inteiro, a gente leva cada chacoalhão. Aí depois que passa a raiva, o susto, o medo, o desconforto, a dor, seja lá o que for, você fala: nossa, se não fosse tal coisa, talvez eu não tivesse aprendido isso, isso e isso. Só que você consegue ter esses olhos só depois de passar. Porque enquanto você está passando problema, gente, você não consegue ver dessa forma. Você só quer se livrar daquele problema, você quer superar aquilo e passar, né? Então, os espíritos desencarnados, presos nesses sentimentos negativos, também têm que, às vezes, levar um chacoalhão. Como ele não conseguia, o que que ele foi? Ele foi até o Templo Dourado pedir ajuda para o mestre Han, que era o mentor dele lá. Ele falou: olha, eu não consigo ter um espírito assim, assim, assado, eu não consigo despertar ele, eu não consigo me comunicar, não consigo conversar com ele, né? Só que quando ele chega no Templo Dourado, o mestre Han fala: olha, você recebeu pelo seu trabalho, narrando as suas regressões por milênios tão profundamente, como nunca ninguém havia feito, né? Não tinha registro disso no Templo Dourado. Então, ele foi convidado para trabalhar no Grande Oriente Luminoso. Era um grande, a gente vai falar dele depois. É um polo, um centro de conhecimento, de energia, de aprimoramento gigantesco. Ele falou: não, olha, eu vou ter que recusar essa missão agora, porque eu estou envolvido, né, com esses espíritos que eu preciso amparar, né? Então, o mestre Han, ele falou: ó, ele está atado às suas últimas recordações. Faça com que ele as veja e ele despertará da regressão. Mas você não conseguirá fazê-lo voltar a assumir a sua forma humana de antes, pois isso só a lei que rege a evolução conseguirá. Uma vez que ele criou o seu próprio karma, não foi induzido ou forçado a isso. Saiba que há uma diferença muito grande nas leis que regem o karma. Quando somos induzidos ou forçados a cometer um crime, sofremos uma grande queda mental que nos persegue por muito tempo. No entanto, quando fazemos o mal por puro prazer, sofremos transformações espirituais muito grandes. Cuidado com esses espíritos, Said. Eu chamava ele de Said, né? Por trás dessas aparências bestiais ocultam-se os piores assassinos, os mais frios guerreiros, os mais traiçoeiros magos das trevas. Então, gente, o que que ele explica? Muitos espíritos perdem a forma humana, muitos espíritos assumem outras formas, mas isso pode acontecer por várias razões. Então, um espírito pode ser, inclusive, transformado em uma outra forma, tá? Por imposição de outro.
Então, tem um outro livro, eu vou lembrar, não vou lembrar do nome da autora, mas é um livro sobre Exu Caveira, a história de um dos falangeiros, né, da falange de Exu Caveira, que conta dois irmãos gêmeos que eram muito, muito malvados, eles eram terríveis, e lá no plano espiritual eles foram escravizados, tá? E transformados em um cavalo. Um era a parte da frente e o outro era a traseira. E eles foram escravizados e transformados em um cavalo. Então, eles foram forçados a isso. E muitas vezes as circunstâncias aqui no mundo material levam as pessoas a praticar crimes ou ter atitudes muito ruins. E isso permite com que elas assumam formas bestiais, demoníacas, horrorosas no plano espiritual. Gente, não tem regra, tá? Não é uma regra. Ah, se você fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. As causas são muito múltiplas. Mas aqueles espíritos que, por vontade, sentem prazer no mal, esses espíritos, por sua própria vibração, assumem formas diferentes. Então, sejam elas formas mais horríveis, mais degradantes, porque assumir a forma de um animal rastejante, né? É uma coisa, mesmo no plano espiritual, é para ser humilhado, para ser rebaixado. Mas ele se colocou naquela situação por vontade. Ele sentia prazer com a maldade. Então, não era o espírito que foi forçado, ou as circunstâncias da vida forçaram ele a fazer alguma coisa má. Ele gostava do que ele fazia. Então, ele não poderia ser modificado. Lei do karma. Espírito nenhum vai interferir nisso antes da hora. Que hora? A hora dele, desse espírito. Entende? Então, aí o mestre Han diz para ele, fala, você conhece esses símbolos que estão na sua espada, Said? Ele fala, quem que te deu essa espada? Ele fala, o Cavaleiro do Mar. Ele fala, não, não, mas o Cavaleiro do Mar era só o fiel depositário da espada. Ele está com essa espada há 21 milênios. E essa espada que você carrega foi forjada pelo guardião do ponto de força que divide a luz das trevas. E cada um dos ancestrais místicos, dos sete, quando ele fala em ancestrais místicos, são representantes dos orixás na Terra, tá? Imprimiu com suas próprias luzes os símbolos na sua lâmina. Aí ele falava, eu não sabia disso, mestre. Ele fala, então, eu estou tentando descobrir o porquê de ter 7 mulheres. Aí ele está pensando em outra coisa, né? O mestre já pede para ele usar uma espada, ele fala, nossa, eu estou tentando ainda descobrir por que dos 7, né? Eu tenho 7 mulheres que só estão felizes quando estão em harmonia comigo. E tem essa agora, que é a 8ª. E é ela que sempre me impede que eu me lance num voo mais alto. Aí o mestre Han, inclusive, esclarece. Ele estava numa missão tão difícil, ele olha que ele vai ter que aprender a usar os símbolos místicos da espada para poder despertar o capataz, para poder agradar o lugar, o chefe da região das trevas em que Ângela está aprisionada. Olha a confusão. Sabe assim, o negócio que vai, que vai, que vai? Aí ele fala, filho, é simples, né? Essa é o seu negativo. Essa mulher, as outras querem te ver sempre bem, na luz, feliz, melhorando. E esse é o seu lado negativo. Então, essa mulher vai sempre te querer afastar das outras e querer que você fique com ela. Mas quando você ficar com ela, ela nunca vai estar satisfeita, porque ela quer que você seja o que você é para as outras 7. Então, ela nunca vai estar satisfeita com você. Então, vocês sempre juntos serão infelizes e ela vai sempre te puxar para baixo, né? Aí ele fala, mas por que que tem que ser assim? Ele fala, olha, ela é o seu lado oposto, né? Ela é as trevas da ignorância. Porque se ele é a luz do conhecimento, essa é as trevas da ignorância. Então, você nunca vai ser, até o mestre continua recomendando. Com qualquer das 7, você vai ter
frações ou aspectos diferentes da felicidade. Porque se você se recorda, cada uma dessas 7 mulheres que é ligada a ele tiveram uma missão junto com um dos ancestrais místicos para que eles pudessem cumprir. Então é como se ele se ligasse com Sara em uma missão para Iemanjá, se liga à raiz de lua para cumprir uma missão ao Oxum e assim por diante. Então ele tem todas elas. Mas, né, essa não. Você tem que fazer, ele falou, você tem que buscar a harmonia dos 7 símbolos e você vai ter que buscar a harmonia com essa 8ª mulher. Que você não vai se livrar dela e você não vai fazer feliz e nem ser feliz com ela. Então você tem que buscar um equilíbrio para não cair com ela ou por ela, né? Mas você também não pode abandoná-la. Então ele tem que manter um equilíbrio com essa que é o seu oposto. Mas é a pedra no seu sapato, coitada. Mas ele tem que buscar esse equilíbrio. Tá? Então, aí o mestre Han explica para ele, né, dá todas as direções de como usar os símbolos místicos da espada, para que ele consiga despertar o capataz em forma de serpente, tá? E aí, gente, nos próximos capítulos, vocês vão ver, assim, é tão inusitado e é uma coisa tão diferente, mas em alguns aspectos é até engraçado, tá? Esse despertar desse capataz é muito legal, na verdade. O livro daqui para frente é bem, bem bacana essa parte, tá? Eu vou encerrar o livro por aqui hoje, para a gente poder tratar de outros assuntos. A gente tratou já, nós estamos de casa nova, nós estamos de endereço novo, casa renovada, tudo bonitinho, limpinho, novinho, cheiroso, graças a Deus, né? Eu espero que vocês aproveitem. Eu nem quis falar muito, tá, gente? Porque sábado o mundo era de gente. Acho que eu vou falar para vocês uma coisa. Acho que eu não falei nem para o Josué isso. Mas o Josué pediu para eu levar o padê para ele lá fora, junto, acompanhar, para ficar ali nas costas dele, para ninguém ficar fuçando, olhando lá dentro da tronqueira. E eu fui, e quando eu passei pela assistência, assim, me veio um sentimento tão estranho, que era assim, ai, se acha. Mas não é que eu ouvi alguém falando, ai, se acha. Eu senti. Era como se eu sentisse aqui. Sabe quando você foi passando assim, e é tipo, ai, eu me acho. Eu percebi na hora que era alguém pensando isso, ou de mim, de Jesuel, ou de nós dois, tá? Só que aquilo entrou assim. E na hora, eu nem fiquei preocupada, não, porque eu tenho certeza absoluta que eu não me acho. E aquilo ali eu já falei para vocês, o vô disse com todas as letras. Não é porque tá bonito, que é grande, que é vistoso, etc, etc, que nada mudou. Nada mudou. Só estamos num espaço maior. Então, vocês e eu e o Jesuel, que não se mende, não, para não ficar se achando. É se achar, é empinar o nariz, ele que você tropeça e cai de cara no chão. E eu vou dar risada se acontecer isso. Porque, gente, é para ser. A premissa maior da Umbanda é humildade. Se a gente sutilmente ir se afastando da simplicidade, a gente cai. E eu falo, a gente, todo mundo no mesmo buraco, tá, gente? Então, por favor, mantenham a, vamos dizer, o sentimento de caridade e simplicidade. Uma outra coisa, observem, e eu pude observar muito desses dias, como aqueles que mais se envolvem, que mais doam, são os que menos pedem, os que menos cobram. Por quê? Porque estão doando. Quando eu dou o meu trabalho, o meu tempo, a minha dedicação, eu não espero nada em troca, porque é doação. Os que menos fazem são os que mais cobram.
eu quero a atenção do Pai de Santo, eu quero ser atendido pelo votal, eu quero isso, eu quero aquilo, porque eu tenho que ficar aqui sábado, aqui cantando nessa gira e ninguém me atende, eu quero ser atendida. Os que menos dão são os que mais cobram. O nome disso é egoísmo. E aí, meus filhos, principalmente, não vai servir exatamente para vocês, mas vai ficar gravado, o pessoal vai assistir depois. Principalmente aqueles que pretendem entrar na casa, que entrem pelos motivos certos. Porque a Umbanda é caridade. E se eu entro numa casa e eu exijo ser atendida com privilégios, com o votal, antes, né? Eu quero ser atendida todo sábado, porque eu preciso, porque eu quero. Eu estou fazendo exigências e estou barganhando com a espiritualidade. E isso não é caridade. Se o seu pensamento é esse ao entrar na casa, já não entre. Entre na casa para fazer caridade. Caridade não é só, aliás, a fração mais fácil de caridade é doar alimentos. Essa falei para vocês, cuidado com caridade material. É para fazer, mas você não acha que você está fazendo grande coisa. Isso é o mínimo. Agora, caridade de estar ali dentro, precisando, muitas vezes, querendo, às vezes, mas não, eu dou. Eu estou ali para fortalecer a corrente, porque com certeza tem alguém que precisa mais que eu. Eu dou a minha vez, eu dou o meu espaço, eu dou o meu tempo. Entende? Então, esse é o pensamento. Eu tô aqui para ajudar. Tá aqui para ajudar, mas toda semana quer ser atendido. Acha ruim ainda que tem que esperar na gira de desenvolvimento. Então, gente, muito cuidado com essa atitude, tá? Nós temos, graças a Deus, muito mais coisas boas para falar, para agradecer. A atitude dos filhos, gente, olha, é assim, eu me surpreendi muito positivamente com muitos filhos, mas assim, muito, tá? E as coisas sempre se revelam de uma forma ou outra. Quando a gente precisa, no momento que a gente precisa ver, sentir, as coisas se revelam. E eu fico feliz porque tem filho que vai se revelando cada vez mais. E aí a sintonia fica cada vez melhor, né? Aí, quando eu tenho um corpo forte, unido, não precisa ser melhor amigo, não é isso que eu estou falando. Unido em finalidade com a obra que eu vou desenvolver. Aí, quem entra de fora e destoa, naturalmente vai se sentir mal, porque não se integra ali naquele meio. Entende? Então, eu fico muito feliz, eu vejo, assim, filhos dedicados, quanta coisa boa. Olha, gente, depois eu vou colocar lá no grupo para vocês. Teve uma filha que foi distribuir senha, gente, eu te juro por Deus, olha, me passou um relatório de tudo que aconteceu, tudo que precisava fazer, tudo ali. Eu falei, gente, que coisa, Nossa Senhora, que coisa mais maravilhosa. Uma iniciativa muito boa, fiquei muito feliz. Então, assim, coisas para melhorar, né? Nós temos aí nossas dificuldades, eu sei que tem filhos passando muito aperto, muito perrengue, tá? Vão ser cuidados cada vez mais, depositem as suas preces no pé daquela cruz, aquela cruz foi feita para isso. Aquela cruz foi feita para louvar e foi feita para firmar. É para rezar, é para pedir, não pedir mesquinharia, mas pedir alívio das dores. Gente, aquela cruz tem tanto poder do vô ali dentro. Então, vocês firmem as suas velas lá quando sentirem vontade, tá? Depositem o seu choro lá, porque o seu choro vai ser ouvido, as suas dúvidas, as suas doenças. Tente, aprendam, gente, agora a aproveitar esse espaço com essas mirongas do vô. Essas mirongas têm utilidade, é para isso. Entende? Vão se desvinculando de, eu tenho que ouvir de uma entidade, senão eu não confio, não creio, não acredito, não sinto. Vão afastando dessa ideia, gente. Porque, na verdade, por mais que a espiritualidade nos ampare, nos auxilie, nos oriente, nós estamos sempre, nós
com a espiritualidade, nós com Deus, nós. Entende? E é para isso. Você tem que aprender a rezar, aprender a pedir. Entende? Aprender a depositar e a ter confiança, que a gente vai ter sempre a melhor solução, de verdade. Confiança. Eu quero ver vocês, assim, olhar para aquela cruz e ver como ela brilha, aquele cruzeiro brilha, né? Deposita suas boas vibrações de agradecimento aos vovôs, às vovós, a todos aqueles que trabalham na linha das almas, né? A linha das almas é uma das linhas mais poderosas. A linha das almas é linha sem nó. Eu nunca vi linha de força maior, lembra do Pom? Então eu vou mandar no grupo, vou deixar na descrição. E é uma erva bem fácil, acha pela rua, assim. Eu esses dias fui fazer caminhada, assim, você acha em tudo quanto é lugar na rua. Literalmente um mato, tá? Aí eu vou passar, eu preparei já, sei lá, mais de um mês já, as recomendações sobre o banho de desenvolvimento. Eu não vou deixar no site, porque isso é uma coisa muito para nós, é para dentro da casa, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar no grupo, né? Vou colocar lá no grupo para o pessoal que já está participando do desenvolvimento. Aí qualquer coisinha vocês, mas quando vocês verem a foto, vocês vão conhecer. Aí para vocês irem acrescentando, não é para tomar só com essa, mas vocês podem incluir esta erva com outras que vocês já usam para o desenvolvimento. Nesse texto que eu vou passar no grupo, tem várias ervas que são recomendadas também para desenvolvimento mediúnico, né? Uma que eu gosto muito é o anis estrelado, sabe? A própria colônia, eu me desenvolvi o tempo inteiro tomando banho só de colônia, manjericão e boldo. Esse era o banho que eu fazia para desenvolvimento mediúnico, né? Colônia é erva de Iemanjá, de Oxalá. Então, eu vou passar essas ervas aí principais, vocês podem incluir outras, por exemplo, também, conforme a necessidade. Vai ter desenvolvimento de caboclo nessa semana, às vezes, se for avisado, vocês podem incluir outras também, tá bom? Vocês vão gostar, vocês vão ver que é uma erva bem simples, eu vou fazer banho junto com vocês também, tudo que vocês fizerem eu vou fazer também, para ver. Só que lembrando, gente, que erva, ela auxilia. Ela não vai, eu vou tomar um banho agora que eu vou receber Nossa Senhora, até o Arcanjo Miguel aqui, né? Então não é, não é assim que funciona. As ervas limpam, purificam os nossos chakras e propiciam um melhor encaixe ali dos chakras, dos nossos chakras, a energia, com o dos guias. Então, isso auxilia na incorporação, mas o trabalho maior é do nosso mental. É dar a permissividade para o guia, não para as nossas doiduras. Esse é o mais difícil. Isso passa? Não, não passa, gente. Médium tem que vigiar o resto da vida. Porque se você cair vibração, se você ficar perdido em pensamento, isso vai se refletir na sua manifestação mediúnica. Não importa quantos anos de umbanda você tenha. É vigiar mesmo, tempo integral. Tá? Não pensa que em um momento você vai sentar ali e vai esquecer da vida e vai ficar de boa, e o guia vai fazer tudo e você não vai nem estar aí. Não, gente, isso não existe, pode esquecer. É sempre vigiando, sempre cuidando, sempre, né? Então, cuidado, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e saravá.